E lembra que eu falei, pais, principalmente pastores, que não preparam os seus filhos. Imagine se eu não tivesse preparado a minha filha, que hoje eu tenho uma filha. A minha filha do meio, são três filhos. O meu primogênito, a minha filha do meio e a minha filha caçula. Três filhos. Primeiro morreu a minha filha caçula, com 13 anos e meio. Depois, o meu filho primogênito, com 19 anos e meio. A menina morreu com 13 anos e meio. Uma moçona linda, linda. E o meu filho morreu com 19 anos e meio. Negão lindo. E ficou a minha filha do meio. Eu fui pai muito novo. Eu fui pai do meu primogênito com 17 anos. Vou falar uma coisa para vocês aqui, dói. Mas lembra que eu tive um ensinamento em casa? Minha mãe nos criou de uma tal forma. Por isso que eu amo a minha velha. Minha velha, eu amo minha velha. Minha velha, se ela estiver errada, se ela errar conosco, ela chega e fala assim, meu filho, minha filha, me perdoa. Me perdoa. Abraça e me perdoa. Perdoa a mãe. Perdoa a mãe. A mesma coisa que eu faço com meus filhos. Me perdoa, perdoa o pai. O pai não é perfeito. Perdoa. Quando meu filho nasceu, minha mãe sentou comigo e falou a mesma coisa. Você sabe que ele pode morrer primeiro que você? Que você pode morrer primeiro do que ele. Cuida, zela, cuida. E se eu não tivesse a base em casa, como seria? Eu curti meu filho muito pouco. Muito pouco eu curti meu filho. Quer que eu diga uma coisa? Eu ainda tive o prazer do que eu sonhava. De andar com meu filho grande e as pessoas chegarem e dizer assim, ó, vocês dois são irmãos? Os amigos do meu filho no colégio falavam assim, Maicon, é teu irmão, Maicon? É teu tio? O que ele é teu, Maicon? Maicon falava, meu filho, é meu pai. Não, que teu pai o quê? Onde é que esse rapaz aí novo desse jeito é teu pai? Isso, aquilo, outro, entendeu? E eu curti, eu passei por isso. E te digo uma coisa, principalmente a vocês aqui agora, que anda brigado com seus filhos, com suas filhas, principalmente se for crente. Imagine. Só para dizer que sabe por que eu sou besta desse jeito com meus amigos? Principalmente se eu tiver amigos de longa data ou de poucas datas, isso, aquilo, outro, meus amigos de infância que mandam mensagem para mim, eu dificilmente custo responder as pessoas. Sabe por quê? Sabe por que eu custo responder? Porque eu tenho pleno conhecimento que eu posso morrer sem responder uma mensagem, sem visualizar uma mensagem, ou a pessoa pode morrer. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer mais tarde. Pega essa aqui, pai e mãe. O meu Maicon morreu sem visualizar o meu último áudio que eu mandei para ele. Sabe como era que eu chamava o meu filho? Negão. Falei para ele, não esqueço nunca. Falei para ele, negão, Deus abençoe meu negão. Como é que tá meu negão? Meu negão tá bem? Tá tudo bem por aí? Eu moro no Rio de Janeiro. Ele passou 7 anos comigo aqui, voltou para Pará para ficar com a mãe dele. Morava com a mãe dele. E eu mandei esse áudio para ele. O meu negão não viu o último áudio que eu mandei para ele. Ele não viu. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ele não viu o meu último áudio que eu mandei para ele. Ele não ouviu. Mas em um futuro tão próximo, o meu negão vai ouvir a minha voz para sempre. Todos os dias. Todos os dias, o meu negão vai ouvir a minha voz e vai me ver todos os dias, para sempre. E eu vou ver o meu negão todos os dias, para sempre, ouvir a voz dele para sempre. Um negão, um anjão lindo, belo e maravilhoso. Pais, ame os teus filhos. Não durma brigado com teus filhos. Amigos, trate bem seus amigos. Você que é namorado, namorada, noivo, noivo, esposo, esposa, nunca durma brigado com ninguém. Nunca durma brigado com ninguém. Vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas
deitaram para dormir, namorados ou namoradas em suas casas ou em outras casas, noivos, principalmente esposos, dormiu, um não amanheceu mais vivo. Lembra do meu caso, pai e mãe. O meu negão não ouviu o meu último áudio que eu mandei para ele pelo WhatsApp. Não ouviu. Imagina, pai e mãe, se eu tivesse brigado com a minha filha, se eu tivesse brigado com meu filho. Hã? Me diz, será como estaria o meu psicológico? Será como estaria o meu coração? Hã? E aí? Em paz eu me deito e em paz eu me levanto. E todo dia que eu amanheço é um dia a menos para me estar com o meu Maicon e com a minha Chayane para sempre. Satanás sabe muito bem disso. Que isso aqui e isso aqui é do eterno. Eu peco. Eu não vivo pecando. E desde já vou dar um conselho para você aqui, jovem e jovens e velhos, vocês que estão namorando, conhecendo uma pessoa que vocês vão dormir e essa pessoa arruma um problema com você. Noivo, noiva, essa pessoa arruma um problema com você, dorme sem falar com você, vigia porque Deus não está nisso aí não. Ou olha bem dentro dos meus olhos, dentro dos meus olhos, Deus não está nisso aí. Deus não está nisso aí. Imagine, o namoro é um preparo para o noivado. O noivado é um preparo para o casamento. No namoro, dormindo, sem se falar. Já noivaram, presta atenção, já noivaram. Estão dormindo, brigados, sem se falar um com o outro. E aí, quando casar vai dar em quê? Quando casar vai dar em quê? Desperta vocês que dormem. Sabe por quê que eu atendo meus amigos? Sabe por quê que eu sinto falta dos meus amigos? Sabe por quê? E eu não tenho vergonha de dizer para meus amigos. Eu estou com saudade de você. Que estão longe, que estão perto. Até aqui no Rio mesmo, aqui no Rio de Janeiro. Tem amigos aqui que eu falei, eu estou com saudade de vocês. E eu estou com saudade de você. Quem quiser dizer que o Edinaldo é um emocionado, que diga, eu não estou nem aí. Eu quero saber que o Edinaldo é o Edinaldo, que conhece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que vive com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua mente e no seu coração. Eu sei que eu não agrado a todos. Se o meu pai, quando estava aqui habitando em um corpo de carne, não agradou a todos, quem sou eu para agradar a todos? Vocês acham que tem pessoas que não me odeiam por aí afora? Tem. E por falar nisso, deixa eu dar um recadinho para você aqui, e talvez você possa estar me odiando. Eu te perdoei faz tempo. Eu te perdoei faz tempo. Desde aquela pilantragem, no dia que você fez aquela pilantragem comigo, sua porcaria, que eu te perdoei. Eu te perdoei faz tempo. Sabe por quê? Porque o meu corpo, a minha mente, o meu coração é templo do Espírito Santo, não é de Satanás não. Tá? Desperta você que dorme. Eu te perdoei faz tempo. Se nunca entrou maldade nenhuma no meu coração do rapaz que matou a minha filha, vai entrar maldade no meu coração com você, que é uma porcaria. Desperta você que dorme. Voltando aqui. A você que tem namorado, namorada, noivo e noiva, que estão aí dormindo sem se falar um com o outro, desperta. Lembra, não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Vou dar um recadinho para você aqui também. Vocês todos tiveram a oportunidade de me conhecer. Vocês todos. Estou falando para a família inteira. Vocês todos tiveram a oportunidade de me conhecer. Vocês preferiram ouvir as vozes dos falsos pastores de vocês, dessas porcarias de vocês por aí afora, do que ouvir o eterno. Vocês tiveram a oportunidade de me conhecer.
Vocês preferiram andar com o diabão do que com meu Pai, com o Eternão. E lembra, eu não tenho mágoa nenhuma de vocês, de nenhum de vocês na minha mente nem no meu coração. É desse jeitinho que a banda toca comigo. E voltando aqui para a honra e glória do nosso Pai. Pai e mãe que choram pelos cantos, que estão em depressão, porque o seu filho não está mais aqui, porque seu filho foi assassinado, seu filho morreu, seja de qual forma for, olha dentro dos meus olhos, receba o dom de administrar a sabedoria, inteligência dos altos céus, de aceitar a permissão do Eterno e a vontade do Eterno. E em um futuro tão próximo, nossos filhos irão ressuscitar. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, os nossos filhos também irão ressuscitar junto conosco e nós nos abraçar e estar com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todos sempre. E a vocês, pastores, ensina dentro da casa de vocês que vocês podem morrer a qualquer momento. Fala para irmãos e irmãs que nem eu criei, que nem eu ensinei os meus filhos, como a minha mãe nos ensinou. Olha, você pode morrer primeiro que o seu irmão pode morrer primeiro que vocês. Olha, um pode morrer primeiro do que o outro. Eu posso morrer primeiro do que vocês. Que vocês não se abalem, que vocês não se desesperem. Por isso que eu sempre pedia para os meus filhos, ei, vamos para casa, vamos para o nosso Deus, vamos morar com o nosso Deus, vamos andar com o nosso Deus. Ensina os teus filhos, porque quando um morrer, ou se você morrer, eles já vão estar cauterizados na sua mente e no seu coração. O meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou. É duro. Vocês acham que há anos que eu não sinto saudade dos meus irmãos que eu nunca vi? Vocês acham que não? Que eu nunca senti saudade, que eu não sinto? Eu choro pensando nos meus irmãos, que eu nunca nem vi. Mas o Consolador que está habitando em mim, o Espírito Santo, grandioso eu sou, me consola, porque eu tenho na minha mente e no meu coração que em um futuro tão próximo eu vou realizar o meu grande sonho diante do meu Pai, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o quê? Estar com meus pais, com os meus descendentes do meu lado. E eu ver aqueles anjão lindão e bonitão. E eu só imagino ver o sorrisão de todos eles, que eles vão contemplar eu pregando para vocês, pregando nos púlpitos da igreja, ganhando alma para Cristo, alertando as ovelhas de Cristo. Eles vão ver e falar assim, ó o orgulho que eu tenho do meu irmão. Ó o orgulho, meu irmão bato nos peitos que o meu nome vai estar cravado até o meu último suspiro. Até o meu último suspiro de vida aqui, ó, no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, eu sei que vocês vão ver isso aqui. Essa pregação como todas. E vocês vão contemplar. Eu batendo aqui nessa Bíblia aqui, em The Holy Bible ainda. Em The Holy Bible. Vocês vão contemplar o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Que nenhum de nós aqui se perca. Que de hora avante, vocês pais, venha e receba o dom de administrar essa dor, essa ausência, essa carência na sua mente e no seu coração. Que o espírito de depressão, de tristeza, de angústia esteja repreendido da tua vida. Imagine se eu não tivesse passando isso para minha filha. Minha filha chora. Eu choro. Tem dia que minha filha vai lá e fala, pai, estou com saudade, manda uma foto. Pai, hoje eu estou com saudade. E ali eu converso com a minha filha. E o que está na mente da minha filha? No coração da minha filha? Minha filha, daqui a pouco nós estaremos juntos. E lembro que eu passo para você sempre. Eu posso morrer primeiro que você. E eu tenho também na minha consciência que você pode morrer primeiro do que eu. Que nós venhamos manter a nossa fé, que tão breve nós estaremos na eternidade. Eu com minhas netas, com meus descendentes, ainda vi neto, bisneto, mais ainda. Neto não vai vir, né? Da minha filha não, porque já operou.
São duas netinhas lindas e maravilhosas que eu tenho. Minha Heloíse e minha Chayane. Minha filha deu até o nome da minha filha para minha neta, Chayane. E olha nos meus olhos. Nós estaremos juntos para sempre, para sempre, para sempre. Nunca saiu da boca da minha filha dizer que eu odeio, desejo mal para o rapaz que matou minha irmã, não. Conversa que nós tivemos é que tão breve nós estaremos todo mundo juntos. Não durma sem falar com seu namorado, com seu amigo, com sua amiga, com seu noivo, com a sua noiva, com a sua namorada, com seu esposo, com sua esposa, com seu patrão, com seu empregado. Não faça isso. Nós não sabemos o que vai acontecer mais tarde. E aqui para vocês, principalmente para você, o Whindersson Nunes, e tantas pessoas aí, o grande humorista, o Whindersson Nunes, que fala que Deus é esse, que tirou meu filho, que meu filho morreu no ventre, nem vi meu filho, isso, aquilo, outro, tantos pais. Deixa eu te falar aqui, ó. Lembra que eu falo aqui sempre também? Jejua pelos teus pais, jejua pelos teus filhos, jejua pelos teus amigos, jejua por todo mundo. Sabe por quê? Porque o nosso Eterno está sondando todas as nossas ações, não por vaidade, mas por amor e carinho. Whindersson Nunes, deixa eu te falar aqui, ó. Olha dentro dos meus olhos aqui. Olha dentro dos meus olhos o Whindersson Nunes e a todos os pais que barganham com Deus por aí afora. Eu estava orando 3 e pouquinho da manhã, na sexta-feira. Na sexta-feira não, no sábado. Do sábado para o domingo. Do sábado para o domingo, de madrugada. 3 e pouquinho da manhã. Orando, entregando meus filhos na presença do Eterno, para o Senhor livrar, para o Senhor guardar. Meus filhos na presença do Eterno. Aí sabe o que aconteceu neste exato momento que eu estava orando? Neste exato momento, o acidente da minha filha. Neste exato momento eu orando. Entregando meus filhos na mão do Eterno. E eu não sabia que naquele momento ali, por mais que eu estava entregando meus filhos na mão do Eterno, eu não sabia que ali eu estava entregando a minha filha na mão do Eterno. Em um acidente. Deixa eu te falar aqui. No pôr do sol, no dia de finado, 2019, sabe o que eu estava fazendo no pôr do sol? Orando no pôr do sol na sexta-feira, dia de finado, 2019. Quando eu me levantei da oração, meu telefone toca, a avó dos meus filhos me ligando. A avó materna. Olha, o Michael teve um AVC e parada cardíaca e os médicos estão tentando reanimar ele, e aí, né, tu ora, meu apelido é Nen, me chamam de Nen, tu ora porque os médicos já falaram só Deus. O que aconteceu? Poucos minutos depois, o telefone já toca. Já foi a mãe deles me ligando. O Michael acabou de morrer. Sabe o que eu quero que você entenda com isso? O Whindersson Nunes e outros pais, outras mães por aí, vocês que perderam seus filhos. Primeiro, nessa terra aqui, nós nascemos, reproduzimos, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Outros morrem no ventre materno, outros morrem após o parto, outros morrem com aninhos de vida, ou adolescente, velhos e por aí vai. Mas morrem. Quer que eu te diga uma coisa? Sabe quem é o culpado de tudo isso? Satanás. Satanás que é o culpado de tudo isso porque ele é o pai do pecado. Sabe por que existe a morte no mundo? Por causa do pecado. Lá no Jardim do Éden,
Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E aí o que aconteceu? Nossa mãe Eva comeu do fruto, entrou o pecado no mundo. Então, o Whindersson Nunes e outros pais por aí afora, que falam por que na África morrem pessoas de fome, por que crianças morrem no ventre da mãe, isso, aquilo, outro, como foi o seu caso, Whindersson Nunes. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Com amor e carinho, é um pedido, não é dizer, com amor e carinho. Se você ainda não aceitou a Cristo, o verdadeiro Cristo, como seu Salvador, Whindersson, que você aceite. Pais, se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço que você aceite. Sabe por quê? Porque cedo ou tarde Cristo virá buscar os dele. E que naquele grande dia nós iremos estar com nossos filhos para sempre. Para sempre. Para sempre. Dá para você ver a diferença de você ter um ensinamento, de você ter um preparamento, de você ter uma preparação, de você ter uma aula dentro de casa, de você verdadeiramente ser orientado, sendo ali criado, sendo orientado. Imagine se não. Eu já tenho conversado com muitas pessoas até fora do Brasil, Estados Unidos, por aí afora. Quer que eu te diga uma coisa? Pessoas que não têm nada, que não tem nada, nada, não tem isso aqui, não tem nada. Para andar triste pelos cantos, para andar com depressão, para andar de cabeça quente, não sei o que, não tem nada, não tem nada. Já vi pessoas que não tem nada. E eu chegar e falar assim, você poderia se abrir comigo? Desculpa se for uma invasão de privacidade. Você poderia se abrir comigo? E a pessoa começar a contar e falar, rapaz, como é que é? Você tem isso aqui, isso aí. Você só pode estar de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Meu testemunho, eu contando no presencial, já reviveu pais. Pais que estavam morrendo a mínguas. Um filho, que perderam. Desabafar comigo e falar assim, ei, vem cá, ei, vamos sentar? Deixa eu te falar uma coisa. Dói, eu sei que dói. Se eu te falar que eu conheço um homem que com 13 anos e meio morreu a sua caçula e com 19 anos e meio morreu seu primogênito, o que você diria sobre isso? Não, que é isso, eu estou passando mal. E eu ver a pessoa hoje sorrindo, feliz da vida. Por quê? Porque o Espírito Santo derramou sobre a pessoa o dom, sabe? O dom de entender, de aceitar a permissão de Deus e de aceitar a vontade de Deus. Sabe? E isso aí nós iremos entender no milênio. Foi a vontade de Deus? Foi a permissão de Deus? Ou foi a vontade de Deus? Que eu fiquei sem os meus filhos aqui. Eu sei que foi por causa do pecado. Isso é inevitável. Mas, será que os meus filhos morreram novos? E os seus também, ou o seu morreu novo? Foi a permissão de Deus ou foi a vontade de Deus? Porque, lembra, tem duas palavras, mas diferentes. Então, que o Espírito Santo derrama, Pai, o Whindersson Nunes e outras pessoas por aí afora,
que o Espírito Santo derrama sobre vocês, assim como derramou em mim, o dom, a sabedoria, o entendimento de lidar com a ausência dos meus filhos. Que o Espírito Santo dá a sabedoria, a inteligência para vocês lidar com a ausência dos seus filhos aqui. Mas que vocês, assim, que vocês tenham a certeza, como eu tenho a certeza, que vocês, se vocês não aceitaram a Cristo ainda, que vocês aceitem e passem a ter a certeza que em um futuro tão próximo nós estaremos com nossos filhos na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? E outra coisa aqui, pais. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui.